Fala, seus bandos de otaku fedido! Tudo bom? Eu sou o Ítalo Cruz, quadrinista, ilustrador freelancer, e hoje a gente vai desvendar mais um pouco dos mistérios do mundo dos animes e mangás. E como assunto de hoje eu escolhi um vídeo que vai falar sobre um material que eu falei no meu primeiro vídeo anterior, que é este aqui, Mangaka Lições de Akira Toriyama. Como aquele era um vídeo mais introdutório, eu acabei sentindo que eu passei muito rápido por ele, e eu acho que esse é um livro que merece, tem muita coisa legal para ser falada e que eu não vejo o pessoal falando na internet. Então, se você quer conhecer um pouco mais de como funcionam os mangás e matar um pouco de curiosidade, como é esse livro aqui do mestre Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, vem comigo. E aí pessoal, tudo bom? Agora vamos começar aqui uma novidade no canal, que é a análise minuciosa de certos trabalhos, né? Como eu disse, primeiramente eu vou começar analisando esse livro, que é um livro que me motivou a se tornar um mangaka, ilustrador de mangá, né? E que de vez em quando, eu diria que algumas vezes no ano eu releio e vejo algumas dicas que estão sempre me ajudando a não sair do caminho, não é? Então, esse livro aqui, ele foi publicado primeiramente em 2002 pela editora Conrad, que na época publicava Dragon Ball no formato meio tanco, que é o formato conhecido na época, no início dos primeiros mangás aqui do Brasil, de 2000, 2004, por aí, quando saiu Cavaleiros, Dragon Ball, que era aquele formatinho que vinha 100 páginas, ao invés do tradicional 200 páginas, que a gente conhece como os mangás tradicionais hoje em dia, não é? E nessa época, em 2002, o Dragon Ball já estava saindo, fazendo bastante sucesso aqui no Brasil, diga-se de passagem, e eles lançaram esse livrinho aqui, que é o Mangaka Lições de Akira Toriyama, em parceria com Akira Sakuma, que é um companheiro de longa data do Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, e que ajudou ele na roteirização desse mangá. Este mangá, a princípio, saiu em pequenos capítulos da Shonen Jump e depois foi compilado em 1984, ou seja, na época que o Akira Toriyama estava finalizando a sua primeira grande obra de sucesso, que era o Dr. Slump, né? E como vocês vão poder ver, quem conhece Dr. Slump, né? Dr. Slump é uma pegada mais comédia, diferente do que a gente costuma conhecer mais sobre o Dragon Ball. Quando se fala Dragon Ball hoje em dia, o que você pensa? Você pensa em luta, poder de luta, não é? Isso ficou mais caracterizado na fase chamada Dragon Ball Z, né? Que é quando o foco virou a ação. Mas a verdade é que quem pegou o mangá, ou então assistiu o anime Dragon Ball, sem ser Dragon Ball Z, aquele primeirão com Goku criancinha, alguns chamam de Dragon Ball Júnior, com Goku criança, vai ver que tinha esse início muito de comédia, nessa pegada de comédia, que eu particularmente adoro. Acho que o Toriyama, ele é mestre nessa questão da comédia, e vocês vão ver muito nisso, dessa veia cômica dele nesse mangá, né? Então vamos lá. Gente, esse mangá, ou livro teórico, como eu gosto de chamar, porque assim, pra mim isso aqui é um livro teórico, só que na forma de mangás. Quem lê quadrinhos ou estuda quadrinhos sabe que existem vários livros teóricos, inclusive com essa pegada de ser um quadrinho em si, né? Como exemplo, a gente pode citar os livros do Scott McCloud, né? O Desvendando Quadrinhos, Desenhando Quadrinhos e Reinventando Quadrinhos, que depois eu posso até fazer uma análise desses livros, que apesar de não serem necessariamente sobre mangá, é sobre quadrinhos em geral, e que eu acho de extrema importância para quem quer conhecer um pouco mais do mundo do mangá e dos quadrinhos, né? Mas voltando a falar sobre esse título em questão, né? Esse livro aqui, o Mangaka, ele é separado em 4 seções principais. A primeira é o Aprendiz de Mangaka, onde o Toriyama vai, através de algumas tirinhas, digamos assim, falar um pouco sobre algumas dicas que ele julga essencial para a criação dos mangás, não é? E temos também aqui a Escola Toriyama, que aí já vai para uma pegada mais pessoal de como o Toriyama gosta de desenhar, que são dicas mais diretas, onde ele fala até como
que tipos de lápis usar, como desenhar cabeças, como arte finalizar, que seria como usar tinta nanquim, né, para passar por cima do lápis. Tem até essa parte aqui que ele diz aqui, ó, para treinar tem que imitar meus desenhos, que quem já desenhou alguma vez sabe, né, copiar é aprender, mas tem que saber sair da cópia, não é? E tem essa parte muito legal aqui que eu vou entrar em detalhes depois. Tô me apressando, pera aí. Vamos lá. E temos essa outra seção, as aulas práticas, que também é muito interessante, em que ele vai literalmente pegar páginas enviadas por leitores na época. Olha que legal, cara. Na época que Akira Toriyama estava no auge, Dr. Slump era o mangá mais vendido da Shonen Jump. Você poderia ter a honra de enviar uma página de quadrinho sua para ser analisada pelo mestre atual dos mangás, Akira Toriyama. E é justamente isso que ele faz nessa sessão aqui. Tem gente de 15, 20, 30 anos, 12, 11, várias idades, que basicamente o que eles fazem? Eles mandam páginas com algumas com quadrinhos deles, né? Aonde o Toriyama ele vai usar principalmente todas as dicas que ele usou aqui neste livro para analisar e comentar de como poderia ser melhorado essas páginas, né? Isso aqui é ouro para quem ter a oportunidade de ver como um mestre pensa e analisar um trabalho. Isso aqui é o topo da cereja do bolo. Então, né? E por fim tem essa seção aqui, que é os personagens de Toriyama, que como a gente vai ver é uma seção um pouco, digamos assim, mais bobinha do livro, que é basicamente o Toriyama ensinando a desenhar os personagens principais da obra de sucesso dele na época, né? O tão famoso Dr. Slump, que eu já comentei aqui. E vamos lá, analisando aqui de primeira mão, né? Eu gosto muito principalmente dessa primeira parte, que vai até a página 60 e pouco, que é onde Toriyama ele dá dicas reais de como fazer mangá utilizando-se da linguagem de mangá. Então, por exemplo, aqui tem essa parte que ele começa falando sobre como o personagem é importante, né? Você tem um mangá, uma história, você tem que ter um personagem principal chamativo. E aqui ele dá o exemplo, né, da Arale, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, que é essa personagemzinha dele, que ela é um robô que usa óculos. A piada já tá justamente nisso, né? Ela é um robô que precisa usar óculos. E como antigamente o primeiro visual dela era um visual muito monótono. Só que com o tempo ele foi melhorando, colocando acessórios, até ela virar um visual distinguível, né? Isso aqui é muito legal. E aqui ele dá um exemplo de como fazer um personagem aparentemente básico ou soar diferente, né? Ele faz até essa piadinha aqui com um personagem bastante caricato, né? Outra coisa legal que ele fala aqui é a questão da diferenciação dos tamanhos dos personagens, né? Vejam como ele dá um exemplo aqui, né? Que é o que acontece. Esse é o tamanho real dos personagens e aqui temos como seria o mangá se os personagens tivessem o mesmo tamanho. Fica bem mais monótono, não é verdade? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui nessa primeira parte. Isso aqui é bacana, que é justamente conhecer os seus personagens. Aqui ele tem uma lista com os seus personagens principais do mangá dele, Dr. Slump, e o que ele gosta de fazer e seus defeitos. Isso dá originalidade, né? E diferencia os seus personagens. Vamos ver o que mais tem de legal aqui. Ele tem uma seção aqui ensinando a desenhar personagens femininas. Ulalá, quem conhece Toriyama sabe. Ele gosta de uma safadezazinha também, de vez em quando, na verdade. E acho muito legal essa parte aqui, tá até essa marcação aqui que eu fiz, que ele ensina como alguns poucos traços de diferença você pode fazer diferenciação no rosto feminino, tá vendo? Uma menininha pequena, ela tem um rosto mais baixo, mais para metade, para baixo do corpo da... Pera aí só um instante. Vou me desconcentrar. Cancela o vídeo aqui. Salva aí. Não tô fazendo nada, amor. Salva aí. Muito legal, eu acho interessante essa parte aqui, como ele mostra que com alguns poucos detalhes você pode mudar a aparência
de uma criança para uma jovem até uma velha, né? E o mais legal é que a velha basicamente é a mesma traço característico da menininha, né? É muito legal isso. Ele fala aqui também sobre como a mulher dele ajudou ele com revistas de moda para compor roupas de personagem e tal. E... isso aqui é legal, isso aqui, gente, isso aqui. Que aí ele fala justamente sobre como é legal o personagem ter um bordão. Você já deve ter visto em vários shonens aí, mangás, né, de luta, personagens com bordões clássicos, né, tipo Luffy, quero ser o rei dos piratas, Naruto, vou ser um Hokage, Bayo, né? E ele dá um exemplo aqui muito engraçado dele falando aqui, eu vou peidar. Aparentemente é um quadro qualquer, né? Mas o que aconteceria se ele enchesse o quadro com isso, como nesse aqui, por exemplo? Vocês conseguem ver? Gera muito mais impacto, não é? Eu acho esse quadro aqui sensacional de como a repetição pode ser uma arma aliada nos quadrinhos para dar ênfase a algo. Ele fala também aqui um pouco sobre o conceito de perspectiva, que no quadrinho ou então no desenho, especificamente em desenhos, é muito útil, pois a gente só tem duas dimensões para trabalhar, né? Mas que com a ilusão da perspectiva, como a gente pode ver aqui, ó, um objeto simplesmente monótono como frente ganha profundidade, né? E isso pode ser usado de diversas formas nos quadrinhos para mostrar a distância, por exemplo, entre personagens, entre objetos, o que é muito útil. Deixa eu ver o que mais que temos legal aqui. Isso aqui é muito legal também. Que é justamente o planejamento, vocês vão conseguir ver aqui, o planejamento de páginas da sua história. Isso aqui, olha que bacana isso aqui. Isso aqui, pessoal, ele está mostrando aqui a sangria das páginas. Isso aqui pouca gente sabe, viu? Tem gente que desenha de qualquer jeito e não se atenta às sangrias, à área de corte. O que é isso, Ítalo? Gente, quando você faz quadrinhos, mesmo digital, é muito importante ter em mente esse espaço que fica entre a área de desenho, que aqui está delimitada, né? E aqui essa parte que seria a área de corte. Por que, Ítalo? Porque na hora da impressão sempre acaba sendo cortado alguma coisa, tá entendendo? Então, tudo que é de principal da história, da página, do desenho, quanto da fala, principalmente da fala, tem que estar contido dentro desse quadro aqui. Ítalo, mas e quando acontece de ter aquela arte vazada? Pois é, gente, isso aqui, por exemplo, essa página aqui, ela foi feita toda aqui dentro, mas deixa eu ver se eu acho uma arte vazada aqui para vocês verem o que é que acontece. Deixa eu ver aqui se tem uma arte vazada. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui não é bem uma página de quadrinho, mas isso aqui é uma arte vazada, tá entendendo? Esse aqui ele passou da sangria e foi cortado aqui. Mas veja, o balão ele tá dentro da área principal. Isso aqui é de suma importância para quem pretende fazer quadrinhos e publicar via editoras. Certo? Aqui tem uma parte que ele fala sobre tinta, uso de nanquim, tipos de pincéis. Isso aqui, muito legal, sobre divisões de quadros, certo? Ele mostra aqui alguns exemplos exemplos mais usuais e alguns exemplos mais catastróficos que você deve evitar. Por exemplo, por qual ordem você começaria a ler algo desse tipo? Tá entendendo? Então, o nosso trabalho quanto quadrinista e roteirista, mangaka, o que você quiser chamar, ou desenhista, é facilitar a vida do leitor. Você pode até saber a ordem dos quadros, mas você tem que pensar como leitor. O leitor vai saber a ordem que você quer que lê os quadros? Então facilite a vida do seu leitor, certo?
Outra coisa muito legal isso aqui, uma regra de ouro que você vai ver muitos autores falarem sobre, que é a questão de começar o primeiro quadro pelo cenário. Por exemplo, aqui, se você começar o quadro por esse, você não sabe onde esses personagens estão. Mas se você coloca um cenário e depois esse, você já sabe, eles estão andando na rua. Mesmo que este quadro não tenha um cenário, como o primeiro quadro seria aqui mostrando uma rua, você já faz a associação por tabela de que eles estão na rua. Tá vendo? Aqui, ó, ainda mostro um exemplo aqui. Isso aqui é de suma importância, muito interessante. E ele termina aqui, esse primeiro capítulo, com a sensação que é muito interessante, que é algo que muitos mangakas acabam sofrendo no Japão. Para quem não sabe, os mangakas, eles são praticamente jogadores de futebol que temos aqui no Brasil, certo? Então é uma profissão que realmente existe, é uma carreira válida e muito cobiçada pelos jovens, e existe, para você começar a sair do anonimato, geralmente o que você faz é enviar cópias de você pode enviar cópias ou então o seu próprio original para uma editora para ser publicado ou não. No que a gente chama de one shot, que seria uma história curta, geralmente ela tem de 20 a 30 páginas, e se a sua história fizer sucesso numa magazine tipo Shonen Jump, etc., você vai ser publicado e quem sabe ganhar uma série própria para ser publicada mês a mês lá, certo? E esse processo se você ver o entrevista com o mangakas, você vai ver que isso é de extremamente traumático, porque você passa meses, anos, às vezes até ano, fazendo a sua história, tentando todos os detalhes possíveis, aí você chega ao ponto que você tem que entrar em contato com o editor. E você pode... Aqui ele fala, o próprio Toriyama fala que se você tiver azar, você pode ter a melhor história do mundo, se você tiver o azar de cair na mão de um editor pra te sacanear, você tá lascado, entendeu? Então existe muito essa questão de não desistir na primeira tentativa. Às vezes você tem uma história boa, mas você deu o azar de cair na mão de um editor carrasco. No caso do Toriyama é muito interessante, porque a primeira história que ele fez, sabiam, foi uma paródia de Star Wars. E adivinha, não era permitido paródias na Shonen Jump. Mas o editor na época gostou tanto do trabalho dele que ligou para ele e pediu para ele fazer um outro one shot, dessa vez com a história mais original. Interessante, não é? Até os mestres passam por isso. E é isso, pessoal, que é a foto do nosso querido sensei Toriyama e encerra essa primeira fase. Essa segunda parte aqui do mangá, ele vai falar sobre as técnicas, né? Os tipos de pena, bico de pena, tinta, finalização, etc. Vai ensinar a fazer até riscos com bico de pena, que tipos de lápis utilizar e tal, como desenhar rostos, como usar tinta, não deixar vazar na bico de pena. A sessão aqui ele finaliza com uma pequena historinha que ele faz com 3 personagens que ele cria. Primeiramente ele começa os 3 personagens com a mesma personalidade e cria uma história. E mostra para o leitor como se torna monótono falar a história com os personagens tendo a mesma personalidade, né? Por exemplo, aqui os 3 personagens são taradinhos e vão atrás da menina. Isso não gera impacto cômico. Mas aqui, por exemplo, a gente já tem um personagem que ele é mais safado, outro que é mais raivoso, outro que é mais lesado. E isso acaba, essa diferenciação, principalmente na comédia, gera todo o efeito cômico, né? A gente pode ver isso, inclusive, até em coisas nacionais, por exemplo, como Trapalhões, né? Quem não lembra, cada personagem tem sua personalidade que gera uma coisa diferente, como Chaves, por exemplo, né? Imagine se todos os personagens fossem igual o Chaves, não teria graça, na verdade. A gente tem, por exemplo, o Kiko, que faz um ótimo contraponto, sendo o garoto mimado, enquanto o Chaves é o garoto pobre, não é? Então a comédia, ela nasce muito disso. E eu achei muito legal essa parte aqui também. E acho que é isso, pessoal. Tem mais alguns exemplos aqui, mas o vídeo está ficando muito longo. E como eu falei aqui no final, tem a questão dele analisando as páginas de leitores. Deixa eu ver se eu acho uma legal aqui para falar. Pronto, essa aqui é bem legal. Olha o tanto de quadros que a pessoa colocou para fazer um simples adeus.
Enquanto vários desses quadros poderiam ser 3 quadros desses poderiam ser resumidos a 1 ou 2, às vezes até suprimido, entendeu? É justamente sobre isso que ele fala nessa página. A arte de isso não está dizendo aqui, tá? Mas é uma coisa que você pode retirar a partir desse exemplo, que é a arte de fazer quadrinhos está na arte de suprimir detalhes. Como assim? Você tem que deixar margem para o leitor conectar o quadro a quadro. Se você fizer frame a frame como se fosse uma animação, fica monótono e chato, entendeu? Então eu acho muito legal esse exemplo que ele dá aqui. E para encerrar, temos aqui ele ensinando a desenhar os personagens do estilo dele. E é isso, pessoal. Gosto desse livro aqui. Esse foi o Mangaka, lições de Akira Toriyama. E vou encerrar por aqui com essa artezinha clássica do Toriyama safadinho. E é isso, pessoal. Esse foi minha videoanálise sobre Mangaka, lições de Akira Toriyama, e permeei durante o vídeo algumas dicas para você que quer entender um pouco mais sobre o mundo dos mangás e matar um pouco de curiosidade de como é esse material. E me segue em todas as redes, @etcrosme, vai estar passando aqui no vídeo. E eu agradeço se você puder se inscrever e comentar. Diz o que você achou do vídeo, beleza? Obrigado, pessoal. Fica até a próxima. Valeu!